Glória a Deus. Pastor querido, tudo bem. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria muito grande. Estão sendo bem audível aí, amém, irmãos? Amém. Estou vendo o som meio apático, meio desanimado. Eu queria trazer para os batizandos e para toda a igreja que se encontra nesse momento, uma rápida palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. E logo em seguida nós estaremos, propriamente dito, efetuando o batismo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 26, diz assim, preste atenção. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, levanta-te, vai para a banda do sul ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, para que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E regou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te de quem diz isso, profeta, desse mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crê de todo o teu coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos, os irmãos que estão nos visitando, os nossos irmãos da nossa congregação, pode se assentar. Eu queria que continuasse de pé. Dá um chazinho em vocês hoje. Só os batizandos aí, quem sabe, de repente vocês estão em pé demais, aí vão zangar já comigo e nem batizados são, né? A palavra de Deus, eu não encontrei, não existe um texto na Bíblia que fala com uma clareza tão grande acerca do batismo como essa passagem. É lógico que os irmãos poderão falar acerca de Mateus capítulo 3, quando Jesus foi batizado. Mas Jesus ele não foi batizado porque ele era um pecador. É diferente, Jesus ele foi batizado para deixar como exemplo, porque Jesus é o único exemplo de homem a ser seguido. É o único exemplo. Então Jesus ele foi batizado para deixar para a igreja, para deixar para a posteridade, que assim como ele se batizou, todos nós precisamos seguir esse mandamento. Lá no capítulo 2 de Lucas, nós vemos Jesus também deixando o exemplo
quando ainda era menino, e a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 2, que o homem chamado Simeão almejava ver a glória de Deus, e não queria morrer sem ver essa glória. E essa glória era Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que Deus ele concedeu a Simeão, a Bíblia narra que depois que passou o período da purificação. Que período da purificação é esse? É o período, na nossa época se falava muito do resguardo, da quarentena. Isso veio de lá, do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada. Então depois que Maria passou pelo período da purificação, Jesus ele foi levado ao templo como menino. Ele não foi batizado menino, ele foi apresentado no templo como menino. Daí a nossa igreja, os cristãos, nós tomamos como base bíblica esse texto da Bíblia Sagrada, aonde nós não batizamos criança ou pessoas, uma criança, por exemplo, que não tem conhecimento daquilo que é certo e daquilo que é errado, não tem maldade. Então nós apresentamos, assim também como foi o próprio Samuel, apresentado no templo, o filho tão desejado de Ana e Eucana, apresentado no templo ao profeta Eli. Mas trazendo para os queridos irmãos uma rápida palavra dentro desse texto, nós vemos aqui dois personagens importantes, Felipe e o eunuco de Candace. Primeiro, essa é a primeira vez no Novo Testamento que a Bíblia fala da Etiópia, ou de um etíope. Quando eu estava lendo o livro, os Salmos, encontrei um texto que fala, o único texto que nos relata uma profecia de Davi dizendo que da Etiópia se levantaria um que ergueria as mãos e aceitaria Jesus. Se não me falha a memória, é o Salmo de número 85. E analisando esse texto, a Bíblia diz que Filipe estava pregando em Samaria. Filipe, ele foi levantado, isso é a palavra primeiro para a igreja. Filipe, ele foi levantado como diácono. E como diácono, ele estava pregando em Samaria. E o momento em que Filipe pregava em Samaria foi um dos momentos mais turbulentos da Bíblia, onde a igreja sofreu uma perseguição muito grande, aonde Paulo ainda não era Paulo, ainda era Saulo. E Paulo perseguia a igreja com uma veemência e uma ira muito grande. Filipe estava pregando no momento que se seguiu o apedrejamento de Estevão. Filipe estava pregando no momento em Samaria em que os apóstolos não podiam pisar em Samaria. Então, como os apóstolos não podiam estar em Samaria, Deus levanta aquele que está na brecha para testemunhar o nome do seu Filho amado. Daí nós já entendemos que não é papel do pastor somente pregar. O papel da mensagem ser pregada é de todo aquele que acredita e que aceitou Jesus como Salvador da sua vida. E a Bíblia diz que os apóstolos operavam milagres e prodígios. Mas quando Filipe estava pregando em Samaria, a Bíblia diz que quando Filipe pregava, Deus deu autoridade para Filipe. Os demônios saíam. Filipe, através do nome de Jesus, curava a enfermidade. Então o poder não estava somente sobre os apóstolos, mas a Bíblia diz dentro do texto, que o pastor Ademir leu, antecedendo alguns versículos, a Bíblia diz que nós iremos por todo mundo e pregaremos o Evangelho, e os sinais acompanharão aqueles que acreditam nessa palavra. Por isso que eu acredito que no nosso meio, no meio da igreja, no meio daquele que vive o Evangelho, e acredito no nome poderoso de Jesus, nós vivemos o reino de Deus aqui na terra. A Bíblia diz, irmãos, que esse eunuco, eu não sei se ele era etíope, mas eu não sei se o costume da Etiópia tinha essa situação de
levantar para trabalhar diante dos reinos eunuco. A Bíblia nos diz, segundo os historiadores, que de repente esse eunuco era um judeu prosélito. O que é isso, judeu prosélito? É um judeu que talvez havia sido levado cativo, assim como Daniel também foi levado cativo para a Babilônia. De repente esse eunuco, ele era um judeu que estava cativo na Etiópia. Mas isso não entra em referência nesse momento. O que eu quero lembrar a você e trazer à memória nesta manhã é que esse homem, um etíope, uma vez por ano, ele saía da Etiópia e ia até Jerusalém adorar o Todo-Poderoso Deus. Sabe quantos quilômetros tinha da Etiópia até Jerusalém? Um bombom ou um bife para quem acertar. Tem direito ao repeteco na hora do almoço. 1.500 quilômetros da Etiópia até Jerusalém. Mas esse homem não mediu esforços. Ele sabia e entendia que havia esse costume anual de ir até Jerusalém no templo adorar. Só que ele ia no templo adorar, mas ele ainda não conhecia esse Jesus que vocês já conhecem. Ele ia todos os anos em Jerusalém. Ele se reunia com os sacerdotes. Mas da mesma maneira que ele ia para Jerusalém, ele voltava para a Etiópia. Ele saía da Etiópia um eunuco, um mordomo-mor da rainha, ia para Jerusalém, voltava novamente, participava dos cultos ali em Jerusalém com os sacerdotes, com os escribas, com os saduceus. Mas quando ele voltava para a Etiópia, pastor Demi, ele voltava eunuco, porque ele já era, não tinha jeito. Ele voltava mordomo-mor da rainha de Candace. Ele voltava com o mesmo pecado, ele voltava com a mesma dúvida, ele voltava com os mesmos problemas. Até que um dia, depois da morte de Jesus, naquele ano, até que um dia, quando ele retornou, e deu novamente o dia dele estar em Jerusalém para adorar. A Bíblia diz que esse homem, ele tinha nas suas mãos o livro da lei. E o livro, esse livro, ou vamos trazer para os dias atuais a Bíblia, naquela época era raridade uma pessoa ter o pergaminho, ter a palavra de Deus. Somente os ricos e poderosos podiam usufruir dessa palavra. Aqueles que não tinham condição, tinham que simplesmente ler no templo e guardar no seu coração. Portanto, o próprio salmista, ele disse que guardei a tua palavra no meu coração, porque esse é o propósito da palavra. É nós aprendermos a palavra e guardarmos no nosso coração. Porque quando nós guardamos a palavra no nosso coração, nós não pecamos contra o Todo-Poderoso Deus. E nesse dia aqui, o eunuco regressava de mais uma viagem, mais uma rotina para Jerusalém. A Bíblia diz que agora foi diferente. Jesus Cristo já havia subido para a glória. E ele havia prometido que mandaria o Consolador. Agora o Consolador já estava incentivando aquela pequena igreja para ser pregadora da palavra de Deus. O Espírito Santo agora já estava trabalhando nos corações para que a igreja se disseminasse e crescesse sobre a face da terra. E quando Filipe pregava, enquanto Filipe estava pregando a palavra de Deus ali em Samaria, o eunuco já estava retornando para Candace. Mas Deus, na sua onisciência, Deus via aquele eunuco sentado dentro do teu carro. Talvez um carro puxado por camelo, por cavalo, eu não sei. Não era um avião, não era um Corolla, mas era um carro que andava talvez puxado a cavalo, corria aí 40, 30 quilômetros por hora. Levaria dias para chegar novamente na Etiópia. Mas Deus chama Filipe e fala: Filipe, desce imediatamente, para o que você está fazendo,
porque eu estou vendo que nesse momento tem um homem retornando para casa, e esse homem, ele vem a Jerusalém todo ano me adorar, mas eu não tive como me apresentar para ele, Felipe. E eu preciso, esse homem está dentro do teu carro, lendo a minha palavra, mas não consegue entender. Porque para entender essa palavra, precisa estar na companhia do autor. E o autor é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que Filipe desceu imediatamente, irmãos. Sabe quantos quilômetros tinha de Jerusalém até Gaza, aonde esse eunuco já estava? Mais um bife para quem conseguir responder. Aproximadamente 90 quilômetros. Seria impossível Filipe sair andando e encontrar aquele eunuco pelo caminho. Mas de uma maneira sobrenatural, Filipe, ele apareceu perto já daquele carro. E a Bíblia diz que Filipe corria atrás daquele carro. Geralmente quando a gente observa hoje, irmã Valdina, alguém correndo atrás do rico é para pedir alguma coisa. Alguém correndo atrás de um deputado é para pedir alguma coisa. Alguém correndo atrás de um senador, alguém de poder, é para pedir alguma coisa. Mas nesse momento não. Quando Filipe, um homem humilde, estava correndo atrás de um homem poderoso, é porque Filipe tinha aquilo que o poderoso não tinha. É porque Filipe, pobre, não tinha aquilo que o rico tinha. O rico tinha tudo o que Filipe não tinha, mas Filipe tinha tudo o que aquele rico precisava, que era Jesus Cristo de Nazaré. E quando Filipe estava já do lado daquele carro, Filipe ouviu aquele homem lendo o texto de Isaías. Interessante, Filipe não viu. A Bíblia diz que Filipe ouviu. Aquele homem lia de voz alta. Era costume também naquela época ler em voz alta. Até hoje os judeus chegam diante do muro da lamentação e eles começam a recitar o Alcorão em voz alta. E nas suas casas, nas suas famílias, eles também leem a Bíblia em voz alta. Porque eles entendem, irmãos, que essa palavra é Deus falando com cada um de nós. Enquanto eu leio a palavra em voz alta, eles entendem, quando o marido está lendo, é Deus falando com a esposa através do marido. Quando a esposa está lendo, é Deus falando através da esposa com o marido. Amém, irmãos? Estão entendendo? Amém. Mas como nós vamos entender isso? Filipe, ao ouvir, ele já percebeu que o eunuco estava lendo exatamente no livro do profeta Isaías. E Filipe olhando para aquele eunuco de dentro, do lado de fora, e ele perguntou para o eunuco assim: ei! E o eunuco olhou, Filipe correndo do lado dele. Gente, será que é um assalto? O que está acontecendo? Porque pobre, quando corre atrás de carro de rico, é para assaltar às vezes. É esse o pensamento, mas nem sempre. Às vezes nós temos pessoas do nosso lado que estão ali para nos abençoar, e às vezes ainda a gente fecha a porta, o vidro do carro, para não dar atenção e não falar nada. E Filipe olhou para ele e falou assim: ei, você está entendendo o que você está lendo? E ele olhou para Filipe e ainda deu uma má resposta. Como que eu posso entender o que eu estou lendo se não tem quem me explique? Mas Deus mandou Filipe exatamente naquele momento para explicar o que ele estava lendo. E quando Filipe perguntou: o que você está lendo aí? Ele disse: eu estou lendo a passagem de Isaías que está escrito que o homem foi levado como ovelha diante dos tosqueadores e não reclamou, não abriu a sua boca. Aqui está escrito que esse homem, ele foi humilhado, ele não teve direito nem mesmo de ser julgado. E se ele morreu, quem é que vai contar para a geração a respeito desse homem? É isso que o eunuco estava perguntando. Como se esse homem morreu e não teve direito nem mesmo de ser julgado? Quem é esse homem? Quem é que vai contar para a posteridade acerca desse homem? Filipe levantou a tua mão e disse assim: sou eu. É a igreja de Deus que nasceu na terra, debaixo do sangue poderoso de Jesus.
somos nós que estamos aqui e que fomos levantados para falar desse Jesus Cristo, para testemunhar que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo para toda a eternidade. É a igreja, são esses que estão nascendo aqui nessa manhã, que amanhã estarão anunciando que Jesus Cristo é poderoso. Aleluia. E aquele eunuco convidou Filipe para entrar no seu carro. E Filipe entra no carro, prega Jesus. E ele começa a dizer para o eunuco: olha, esse homem que você está falando